saúde e comportamento. Vamos saber agora como a meditação cientificamente comprovada ajuda a lidar com a ansiedade e o medo das incertezas, principalmente agora, com a chegada de um ano novo. Nossa convidada é a psicóloga e escritora Lívia Borges. Doutora Lívia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês. Meditação, normalmente ligamos a algo assim mais esotérico, né, doutora Lívia? Mas como a meditação chegou até a ciência? Pois é, Sérgio. A gente tem evidências da prática meditativa em diversas culturas e em diferentes eras e tradições religiosas, né? Mas como haviam muitos benefícios e métodos que foram sendo registrados ao longo do tempo, e assim, claro, podendo ser repetidos, que isso é um dos critérios da ciência, né? Ela passou a despertar interesse, principalmente depois quando ela se tornou moda, né, a partir dos anos 60. Aí, décadas depois, profissionais da área de psicologia, medicina e outras áreas também começaram a investigar as mudanças comportamentais, cognitivas e neurofisiológicas dos praticantes de meditação, até porque, com o avanço, né, da medicina, enfim, você começa a ter exames que podem monitorar, né, os diferentes funcionamentos, né, da atividade cerebral, né? E hoje é interessante a gente observar como ela é utilizada não só na prevenção e cura de doenças, mas também por profissionais executivos, né, esportistas de alta performance, né? E Sérgio, é curioso, né, para você ter ideia como é que assim, evoluiu, né? Quando eu me formei em psicologia, lá pelos idos de 97, mais ou menos, a meditação ainda enfrentava uma resistência muito grande nos conselhos de classe e também no mundo acadêmico, né? Agora, a meditação faz parte do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Ela foi integrada em 2017 como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, olha como a gente avançou aí, né? Então, assim, acabou despregando um pouquinho do aspecto religioso e foi tomando, né, um caráter mais científico. Veja, é interessante até a gente notar que em determinadas tradições religiosas, elas não é que elas eram totalmente dissociadas do aspecto científico, tanto assim que a ciência acabou comprovando o que algumas tradições falavam, validavam. Isso a gente tem registro, Sérgio, na verdade, de registros milenares, entendeu? Relacionados à prática meditativa, né? Para você ver como o tema é amplo, né? Doutora Lívia, e hoje estamos mais ansiosos e estressados justamente por causa dessa pandemia? Sérgio, a gente pode falar assim que antes da pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já era o país com o maior número de pessoas ansiosas, sabe? Por volta de 18 milhões de brasileiros. E você pode imaginar o que é isso? 18 milhões de pessoas, né, ansiosas no país. Isso é mais ou menos quase 10% da nossa população, né? E, claro, a pandemia, a gente sabe que aumentou o número de casos tanto de depressão, ansiedade e estresse. Isso, que se a gente também voltar um pouquinho atrás, Sérgio, a gente já sabia que 90% da população mundial sofria com estresse. Agora você imagina o impacto disso nos profissionais, né, tanto da área na área médica, quanto os profissionais também de segurança pública, que estão ali na linha de frente, né, com relação à questão do Covid, o nível de estresse dessas pessoas. Se antes já afetava 90%, né, imagina agora, né? Então a gente sabe que a ansiedade crônica, ela é uma das responsáveis por metade das doenças existentes no mundo. É algo que às vezes as pessoas não têm às vezes essa dimensão do quanto a ansiedade, o estresse podem ser prejudiciais, e o quanto se você se permite permanecer por muito tempo nessa condição, o risco que você está sofrendo sobre a sua condição física e mental, que é um ponto importante. E aí, Sérgio, o que acontece? A gente está inserido também, não só no contexto da pandemia, mas a própria cultura que a gente, né, vive, ela exige da gente sempre uma maior produtividade. As nossas respostas, elas têm que ser para ontem, todas rápidas, né? E o profissional, a pessoa, qualquer pessoa, na verdade, é quase que exigida a multitarefa e a estar conectado o tempo todo.
Então isso gera fadiga, má alimentação, baixo nível de sono, ausência de prazer e, obviamente, várias emoções que são desconfortáveis e sentimentos também extremamente desconfortáveis, que ao longo dos dias, obviamente, vai gerando consequências, né? Então, aí vem esse momento específico, né? Agora, fechando aqui na pandemia, vem a questão do medo da morte, vem o medo, né, com relação às incertezas, se vai adoecer, se vai ter atendimento, enfim. E aí, né? Como é que a gente fica, Sérgio? Pois é, que situação que estamos, né? Eu até, às vezes, tento avaliar a situação que estou passando, estou parecendo aquele computador com várias páginas de internet abertas, várias abas, uma do lado da outra, e a gente fica naquele processamento. Você está numa, pula para outra, não terminou a primeira, vai na quarta, depois volta para a quinta. Sérgio, isso é péssimo para a vida pessoal, para a concentração, para a vida, para a prática meditativa também. É muito interessante isso, e a gente pode pensar assim, o que a meditação, de repente, pode nos ajudar, né, nessa situação? O que a gente pode fazer, né? Então, a gente sempre sugere, assim, sabe, assim, pequenas coisas que vão mudando o teu comportamento, o teu condicionamento, criando um novo condicionamento. Por quê? Normalmente, numa situação dessa, a gente está com a mente lá no passado, ou a gente está com a mente no futuro, com medo de alguma dessas incertezas se tornarem catastróficas, né? Ou então a gente está assim, tentando lidar com o tempo, que o tempo ele é limitado, né? Nós temos só 24 horas, obviamente, né? E lidar com as demandas que só aumentam. E aí o que acontece? A gente começa a ficar parecendo criança no controle remoto, né? Também, como você falou, vai abrindo uma abinha, vai abrindo outra abinha, então vai mudando de canal e você não consegue se concentrar em nada e nem desfrutar de um momento de prazer também com aquela atividade. Porque o prazer, às vezes, acaba sendo condicionado a uma atividade da novidade, assim, sempre é o novo, é sempre o novo. Então fica naquela linha superficial do ganho imediato também, vamos dizer assim, dessa condição prazerosa. E isso é péssimo, porque daí as pessoas não conseguem mais focar, não conseguem aceitar as incertezas, as dualidades, elas querem tentar controlar tudo, como a criança com controle remoto, né? Ah, não gostei desse programa, deixa eu mudar. Uhum. Só que a vida, você não pode chegar e mudar assim, os fatos que eu falo, né? Você não pode mudar, você pode mudar a sua leitura, né, sobre os fatos, ou a sua resposta diante desses fatos, né? Mas para isso, Sérgio, a pessoa precisa estar no momento presente. Se a consciência dela, se ela estiver com a mente no passado ou a mente no futuro, a resposta dela vai ter um delay. Ela vai ter um lapso de tempo, assim, para tomar uma resposta, para ter uma escolha adequada, ou até para perceber o que seria mais adequado, porque às vezes as pessoas não conseguem nem perceber, tá? E aí a gente utiliza, por exemplo, no caso da meditação, a gente utiliza a respiração. Porque, por exemplo, você, eu, né, os nossos ouvintes devem já ter observado que quando estão mais ansiosos, estressados ou deprimidos, a respiração muda. E como ela muda, ela também muda o processamento mental. Então, se a gente quer modificar esse processamento, a gente já começa pela respiração. A gente tenta dar um ritmo nessa respiração, primeiro tornando-se consciente, né, dessa respiração. Uhum. E aí vem um ponto importante que a ciência confirmou, com relação ao nosso sistema mesmo de autorregulação, né? Então, assim, quando nós respiramos, o nosso organismo ele é tão sábio que ele se autorregula. Então, o sistema nervoso simpático, ele mobiliza, quando a gente inspira, ele é ativado. Então, ele nos prepara, nos mobiliza para ação, para lutar ou fugir. Então, para enfrentar o estresse, a vida, enfim. Porque aqui a gente também não está demonizando o estresse. Depois a gente vai falar por quê, né? O estresse crônico, sim, esse precisa ser combatido, tá? Então, voltando a falar dessa autorregulação do nosso organismo, quando nós exalamos, nós ativamos o parasimpático, que é responsável por acalmar o corpo e a mente. Então, ele nos relaxa. Então, veja, nós inspiramos, nos preparamos para agir. Nós expiramos, né, exalamos, nós nos preparamos para relaxar, né? Só que, com essa bagunça, né, da nossa cultura, esse excesso de tudo, de tecnologia, de demandas,
as pessoas não respeitam mais também os seus próprios ritmos biológicos. Então, isso está bagunçando esse sistema de autorregulação. Sim. Então, você inspira e não exala suficientemente. Então, você se mantém numa condição sempre alerta, para sempre se defender, para sempre reagir, para sempre... Tanto assim que quando tem pessoas que relatam, Sérgio, que quando elas param, começa a dar uma agonia que parece que estão esquecendo alguma coisa, sabe? E isso é péssimo, né? Isso não é saudável. Vem aquela sensação, esqueci de alguma coisa, também é terrível. Mas, pois, não é? Eu pergunto para a senhora, doutora Lívia Borges, como a meditação, então, pode ajudar a lidarmos com a ansiedade e esse medo das incertezas? Aquele famoso conte até 10 antes de qualquer decisão é uma meditação também. Sim, isso tem um fundamento, porque tira você daquele funcionamento do cérebro mais primitivo que vai colocar você simplesmente naquela questão de luta ou fuga. E nesse momento, você não ativa o aspecto nem moral, que dirá o espiritual, ou seja, aqueles seus valores, eles ficam em suspenso, você vai pelo impulso. Então, quando você conta até 10, inspirando profundamente, exalando o ar, né, de uma maneira mais prolongada, você dá tempo para o seu cérebro ativar outras áreas, principalmente, né, o córtex pré-frontal, que é algo que está relacionado também à questão de escolha, de fazer escolhas mais apropriadas. Aí você vai acionar os seus valores, ou seja, então você não vai ter mais aquele impulso, você vai ter um controle sobre esses impulsos. Então, assim, a gente brinca que a gente sai da condição animal, que ela está presente na nossa biologia, né? Mas aí você, então, tem escolha. E um outro ponto é que você praticando a meditação também, ela vai ajudando você a mudar, então, o foco, sabe? O foco da sua atenção. Então, existem os fatos, e existem as consequências negativas e positivas. Existem as sensações positivas e vamos dizer assim, agradáveis e desagradáveis, né? Você pode, então, escolher em qual você vai se concentrar. Não é que você está negando, porque a meditação, inclusive, ela nos ajuda também a ter uma visão mais de aceitação para a dualidade da vida. A vida é cheia de coisas que são agradáveis e desagradáveis, e isso ocorre diariamente. Então, isso vai ajudando a gente a modificar, sabe, o modo como a gente se percebe e também percebe as circunstâncias. Sim. Sabe? Isso é uma das coisas que realmente a meditação nos traz. Doutora Lívia, a meditação existe só um tipo? Há diferentes tipos? Todos podem meditar? Há riscos? Sim, Sérgio. Há diferentes metodologias, sabe, que são aplicadas, né, ao processo meditativo, alguns com resultados semelhantes, outros não. Tá? Então a gente, por exemplo, tem a meditação com foco, a meditação difusa, a meditação passiva, a meditação ativa, meditação que vai implicar em controle da mente, ou então não, a meditação que não vai buscar o controle da mente. Eu, particularmente, por conta da experiência também de muitas décadas com relação à meditação, só recomendo a meditação ativa. Claro, dentro da meditação ativa também a gente tem vários tipos de meditação. Estou falando aqui de uma maneira geral, né, linhas básicas, né? A gente tem também algumas meditações que utilizam elementos espirituais, outras não. Então, nesse sentido, é bom a gente esclarecer que mesmo a meditação totalmente desvinculada de elementos religiosos, ela precisa estar ancorada, Sérgio, numa vida coerente e ética. Às vezes as pessoas pensam que isso não tem relação, mas tem uma relação direta com o funcionamento da mente. Então você pega uma pessoa que tem o hábito de mentir, o hábito de enganar os outros, você acha que a mente dessa pessoa é uma mente estável, quieta, que tende à paz? Só se a pessoa tiver aquele padrão do sociopata, é diferente, tá? Então a gente não está entrando também nesses casos extremos, né? Mas olha só como é que é interessante. A gente, com a meditação, a gente modifica as nossas ondas cerebrais. Então você começa a produzir mais ondas alfa, que são características também de estados de calma, de trabalhos artísticos, que têm um ritmo mais constante, tá? Então, assim, normalmente, como é que as pessoas entendem a meditação? Então, a meditação é entendida como atenção plena, uma concentração profunda. Você elege algo e mantém a sua atenção sobre aquele ponto. E, Sérgio, pasme, com o passar dos anos, né, no nosso século, nós
reduzimos a capacidade do ser humano, né, de manter-se concentrado em uma coisa de uma única vez, que é a característica da concentração, né? Você, então, tem atenção sobre os detalhes, depois você perdura essa concentração sem desviar e sem ficar pensando, eu tinha que pagar uma conta, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, o nível de concentração ideal, ele é de 12 segundos. A nossa capacidade, Sérgio, com inclusive o avanço, tem pesquisas já comprovando isso, com a tecnologia, o mau uso, né, da tecnologia, foi reduzindo essa capacidade para 8 segundos. Isso quer dizer, Sérgio, que é menos do que um peixinho dourado, entende? E é bem isso, ficar mudando de aba o tempo todo. Então, se você prestar atenção, provavelmente é menos do que um segundo, que de repente a pessoa vai ali mudando, por conta dessas demandas, né? Sim. E aí, respondendo também a outra questão que você comentou, que é se todos podem meditar, digamos que, em princípio, quase todas as pessoas podem meditar e se beneficiar com a meditação, mas a gente alerta porque há pessoas com transtorno de personalidade borderline, que é um limítrofe. Então, essa pessoa, na verdade, ela precisa primeiro de uma integração da personalidade. E também pessoas que estejam em situação de surto, ou então quadros de depressão profunda, elas não deveriam meditar, ou pelo menos não devem meditar sem o acompanhamento de um profissional experiente. Isso é um ponto importante, tá? E você perguntou também sobre riscos, né, Sérgio? Porque nessas situações o risco é aprofundar o estado depressivo, porque se a pessoa não sabe meditar e ela começa a meditar, ela vai se concentrar nos estados, nos pensamentos negativos, porque ela não sabe ainda como sair, como se desligar dele. Por isso a importância do acompanhamento profissional, tá, nessas situações. E também tem um outro quadro, que é no quadro de ansiedade aguda, a pessoa também tentando controlar a mente, ela não consegue e isso acaba aumentando a ansiedade dela. Então ela vai fazer a experiência da meditação e diz, nossa, que coisa horrível, fiquei pior do que quando comecei, né? Mas é porque não esteve atenta à sua, vamos dizer assim, à sua especificidade, ao acompanhamento. Então, assim, nesses casos, a gente sempre sugere meditações guiadas, né, ou o acompanhamento, tá? Então, assim, ou então vai fazer uma atividade física. Quando a pessoa está com essas crises agudas de ansiedade ou então tristeza profunda, vai fazer uma boa caminhada, uma corrida na esteira, alguma coisa, botar o corpo em movimento, dançar, mesmo que não queira, porque em depressão a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar o corpo, né? Então, mas a gente recomenda isso para que depois a pessoa possa se beneficiar de uma meditação guiada. Doutora Lívia Borges, para encerrarmos então, como meditar? Porque eu já pensei em meditar, mas vem o sono e me derruba. A senhora pode dar alguma dica para que os ouvintes possam começar a meditação? Sim, com certeza, Sérgio. Inclusive uma delas, a primeira delas é não meditar deitado, porque isso não é meditação, é relaxamento, é outra coisa. Claro, é importante também, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, para começar, usa meditação guiada, meditação conduzida, reserva alguns minutos só por dia e começa a observar os resultados. E como fazer? Eu vou colocar aqui de uma maneira rápida, só para os nossos ouvintes, mas cada um pode fazer em casa com um tempinho maior, que pode ser 5 minutos, 10 minutos, e depois aumentar progressivamente, né? Então, primeira coisa é a postura. Você se senta confortavelmente numa cadeira ou almofada e alinha a sua coluna, de maneira a deixar a coluna vertebral ereta. Você pode fazer alguns movimentos para frente, para trás, com os ombros, para relaxar, porque a gente guarda muita tensão, assim, sabe, nessa região do pescoço, dos ombros, né? É o peso, né? O peso da vida diária ali, né? Depois você, então, descansa as mãos sobre as pernas, fecha os seus olhos, faz inspirações profundas, umas 3 a 5 inspirações, inalando, aí que vem a dica, inalando e soltando o ar lentamente. Depois, com os olhos fechados... Pelo nariz ou pela boca? Como é essa respiração? Pelo nariz. Pelo nariz. Você inspira e também exala pelo nariz. Então, você depois começa com os olhos fechados, deixa a sua respiração fluir normalmente, aí você não vai mais tentar fazer respiração profunda, você vai começar a identificar os sons à sua volta, alguns mais perto, outros mais distantes, e aí você não vai se opor a eles, né? Vai apenas ter consciência de cada um deles. E depois, deixa isso de lado, volta a sua atenção para o seu corpo. Começa a sentir sua perna direita, envia uma mensagem de relaxamento para a perna, ou então tensiona levemente a musculatura da perna, relaxa. Faz a mesma coisa na perna direita, né? E assim,
sucessivamente até todo o corpo. Chegando ao rosto, relaxa o maxilar, relaxa a testa, os olhos. A gente guarda muita atenção também, principalmente ao redor da boca, sabe? As pessoas que têm bruxismo também, sabe, às vezes aquelas frustrações, as raivas do dia a dia, né, vão se acumulando ali, né? Então a gente precisa também dar uma relaxada conscientemente dessa musculatura, tá? Solta o queixo. Então depois, o que fazer? Depois a gente vai manter a nossa atenção sobre a respiração, ficando consciente da entrada e da saída do ar. Então agora a gente vai só ser o observador desse processo. Então é um processo ativo. Você está consciente do que está acontecendo, você está consciente do ar que entra e do ar que sai. Nessa hora, Sérgio, vão começar a vir inúmeros pensamentos. Um deles é, será que isso serve mesmo para alguma coisa? Será que eu estou fazendo papel de povo, tentando meditar? Aí nessa hora você não vai brigar com os pensamentos, porque eles virão. Você simplesmente vai voltar a atenção para a sua respiração. Como as abas, né, do computador, que você abriu várias abinhas, você vai voltar para a aba principal daquilo que você tem que fazer naquele momento. Então, abriu, teve vontade de ver outras coisas, volta a sua atenção para essa aba, né, que agora para nós é a nossa respiração. E aí, se a gente conseguir isso, naturalmente a respiração vai se tornando mais lenta e mais ritmada. E a gente pode ficar mantendo essa prática por alguns minutos. E depois associar também com um estado de alegria, de amor, de felicidade, de paz ou de perdão. Tudo depende da natureza de cada qual, daquilo que a pessoa quer ou que já experimentou como esses estados positivos que eu relacionei aqui, né? Pode também fazer uma visualização ativa, se imaginar num lugar agradável, de paz. E depois, quando ela for finalizar a sua meditação, ela traz a atenção novamente para o corpo, com movimentos suaves, começa então a se apropriar das pernas, dos braços, né? E abre os olhos, pode se espreguiçar lentamente e aí retomar suas atividades ou iniciar as atividades. A gente até recomenda que possa fazer sempre pela manhã e à noite também antes de dormir. Seria o ideal, sabe, Sérgio, para a gente lidar com essas situações. Sim. E aí, vou deixar aqui uma última dica, que é não é tão importante o tempo que a pessoa medita, é mais importante a qualidade da concentração, tá? Nesse processo meditativo. O importante é conseguir controlar a nossa mente, que se deixar vai para todos os lugares e a gente não Sim. para de processar as informações, é isso? É um exercício diário de você realmente se reapropriar dessa mente, traz essa mente de volta, porque ela, Sérgio, é como o corpo, ela é um instrumento. Imagina seu corpo andando por aí, assim, para um lugar que não é exatamente para onde você quer ir, não faz o menor sentido, né? E a nossa mente acaba seguindo assim, sabe? Pelas demandas, porque a gente não está utilizando realmente ela, segurando as rédeas, né, dessa mente. Muito bem, estamos aqui já meditando. Conversamos sobre a meditação e também como ela é cientificamente comprovada para ajudar a lidar com a ansiedade e o medo das incertezas. Conversamos sobre isso com a nossa convidada, a psicóloga e escritora Lívia Borges. Doutora Lívia, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Boas festas, mesmo com essa pandemia, que em 2021 possamos conversar mais vezes e trazer sempre informações importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, ouvintes.